Oi, gente, tudo bem? Então, hoje eu quero falar com vocês, né? Você já tentou saber onde os acidentes começam? Onde eles se iniciam? Um acidente sério ou fatal, qual que é o caminho dele? Se a gente fosse voltar lá no tempo e resgatar o trabalho do Frank Bird, o Frank Bird ele tinha com certeza essa motivação, né? Onde começam os acidentes. E aí ele chegou até os quase acidentes, depois a gente tem histórico que a Dupont também continuou um estudo piramidal e chegou nos desvios comportamentais, e depois dos desvios. O que acontece? Será que é no desvio que nasce um acidente? Eu tenho certeza que não. Então hoje eu quero conversar com vocês sobre os gatilhos comportamentais. O que são os gatilhos comportamentais? São os gatilhos comportamentais que explicam por que os desvios aconteceram. Então a gente tem hoje 4 tipos de gatilhos comportamentais. O gatilho psicológico, ou seja, como eu lido com as minhas próprias emoções, pensamentos, sentimentos, ou seja, como que eu cheguei ao trabalho hoje. Eu não sei o que aconteceu na noite anterior, certo? Os gatilhos cognitivos, ou seja, eu sei esse trabalho que eu vou executar, eu já realizei ele antes, eu já realizei ele antes sozinho, sem acompanhamento, eu conheço os perigos, os riscos, as medidas de controle. O gatilho fisiológico, ou seja, como que eu estou com a minha saúde, os meus limites físicos. De repente eu tô virado, eu fui pra minha casa, tomei um banho e voltei ao trabalho porque eu tô com um problema numa máquina, porque o meu colega tá de férias. Ou seja, como que a gente lida com isso? Com entender os nossos próprios limites físicos, limites do nosso corpo, né? Como que a gente lida com a fadiga. E o último, o gatilho social, diz respeito ao quê? Ao clima de trabalho, ao clima da equipe. De repente uma equipe extremamente competitiva, um querendo ser melhor que o outro, um querendo dar uma lição no outro, ou conflitos dentro da equipe, dívidas, né? Um devendo para o outro, dívidas de favores, então um ambiente extremamente ali, né? Político, inclusive, né? Onde um quer proteger o outro, né? Não quer colocar o outro em evidência. Por quê? Porque se eu mostrar o erro dele, poxa, ele já me fez um favor no passado. Como que a gente lida com tudo isso? Então, ontem, inclusive, eu estava assistindo, né, a série do Chernobyl, o último capítulo, e aí é um capítulo super interessante, até convido você a assistir, porque fala muito, né, sobre esses gatilhos. O que aconteceu naquela noite? Como que estavam aqueles funcionários, né, que foram executar aquele teste de segurança? Extremamente despreparados, ou seja, o gatilho cognitivo ali. O gatilho social, o clima do trabalho, alguns tentaram usar o dever de recusa, olha, eu não vou executar esse teste, isso não é seguro, né? Daí do outro lado você tem um líder, né? Um chefe extremamente hostil dizendo o seguinte, ó, se você não executar, você não trabalha em usina nuclear nenhuma, você tá fora. Como que a gente lida com isso? Como que a gente entende esses gatilhos? Então, nós aqui, né, eu e minha equipe, a gente fez uma pesquisa. Quais seriam esses gatilhos? O que a gente, enquanto líder, precisa saber, precisa lidar, precisa tratar no ambiente de trabalho? E nós chegamos em 101 gatilhos comportamentais. Então, num formato de cartas, a gente separou eles, né, classificamos em cognitivo, social, fisiológico e psicológico. No formato de perguntas, muitas vezes no formato de o que buscar, né? Você pode buscar os gatilhos num DDS, você pode buscar os gatilhos num treinamento, numa integração, numa visita ao campo, no acompanhamento de uma tarefa, no desenvolvimento de uma permissão de trabalho. Quais são as perguntas que você precisa fazer? O que você precisa conhecer dos seus funcionários? A gente tem aqui um cenário de 13 milhões de desempregados, ou seja, se nós não tratarmos os gatilhos, as pessoas não vão se dar conta deles. Então nós precisamos trazer os gatilhos, colocá-los em evidência no nosso dia a dia. Com certeza, eu acredito que um ambiente seguro, ele se constrói todo dia. E o tratar os gatilhos, colocá-los na mesa, né, nas observações comportamentais, está aí uma outra ferramenta para a gente poder resgatar o gatilho ali, tratar o gatilho, inclusive descobrir o gatilho de uma maneira humanizada, sensível, onde as pessoas se sentem o quê? Acolhidas. Com certeza elas vão executar o seu trabalho de uma melhor forma. Por hoje eu fico por aqui. Até a próxima.